Olá, meu nome é Lucas Heron. Minha equipe é composta por Matheus Rian, Vitor Hugo e nesse pitch nós vamos falar um pouco sobre diretórios e atalhos. Bem, partindo agora para o sumário, primeiramente nós vamos dar uma introdução, falar um pouco sobre diretórios, depois caminhos de acesso, a implementação de diretórios, atalhos, implementação de atalhos e tradução de caminho de acesso. Primeiramente, para introduzir ao tema, vale dizer que atualmente a quantidade de espaço que nós temos no nosso disco do computador é muito grande. E por causa disso a gente consegue alocar diversos arquivos, milhares, milhões de arquivos, no nosso computador, até num desktop de uso pessoal. E para organizar eles, nós precisamos do que a gente chama de diretórios. A partir dos diretórios e atalhos, o sistema operacional ele consegue administrar, fazer uma gerência de arquivos que temos no nosso computador. Falando mais especificamente sobre os diretórios, o que são os diretórios? Os diretórios, ou a gente pode chamar de pasta, ou até de folder, eles nada mais são do que um container de arquivos. Ou seja, é como se fosse um local onde a gente pode armazenar diversos arquivos. Cada sistema de arquivo ele possui um diretório principal, que é denominado raiz, ou então root. Né? E o uso de diretórios permite a gente construir uma arquitetura hierárquica em árvores. Esse exemplo daí que está sendo mostrado nessa imagem exemplifica bem o que foi falado. Né? No caso, a gente está vendo uma árvore, ela está reduzida, e essa árvore, ela possui diversos diretórios que estão dentro de outros diretórios e, obviamente, não está expandido, porque senão seria imenso, mas serve para a gente ver. A gente tem um disco raiz, que é o disco principal, e através dele você consegue chegar em diversos diretórios. É válido dizer que, geralmente, cada diretório ele vai meio que herdar o diretório do seu arquivo pai. Então, por exemplo, se você tem um arquivo que gera outro e ele está nesse diretório usuário, quando ele gerar esse outro arquivo que vai ser gerado, ele vai ser mandado para a pasta do arquivo pai, no caso para a pasta de usuário. E é dessa forma que funciona. É válido dizer também que antigamente a implementação ela só tinha o arquivo raiz, então todos os arquivos eles ficavam nesse bloco monolítico aí que era o diretório raiz. Atualmente a implementação de diversos diretórios e o tratamento deles como se fossem arquivos facilita bastante a organização para os usuários e consegue ficar dessa forma daí como está sendo mostrado na árvore da imagem. Indo direto ao ponto, a gente precisa compreender que em sistemas primitivos, por não haver uma grande quantidade de memória, os arquivos eram todos armazenados no diretório raiz. Com o acréscimo da memória e com a melhora das arquiteturas, a gente começa a ter novos diretórios, ou melhor, subdiretórios, todos que derivam do diretório raiz. Então, por exemplo, a gente pode seguir um caminho até um documento específico e a gente pode seguir um outro caminho paralelo para outro documento específico. A imagem que mais representa isso é essa apresentada aqui. A gente tem, por exemplo, pastas organizadas dentro do diretório raiz, então eu posso ter arquivos de programa, usuários, ensino, todas de maneira a derivar do nó raiz. Para a gente compreender como que é feito esse acesso, que é comumente usado, a gente precisa entender alguns padrões. Que padrões são esses? A gente tem a referência direta, absoluta e relativa. A referência direta vai me dizer exatamente o nome do arquivo. Então, no primeiro exemplo, eu tenho firefox.exe. Esse é o nome do arquivo. Essa é a referência direta. A referência absoluta vai dizer todo o diretório, todo o caminho percorrido até esse arquivo. Então, no segundo exemplo, temos duas instâncias que começam em usuários, mazieiro, ensino, anotações.txt. Se fosse em um sistema Linux, a gente não teria a referência do diretório raiz, né? Começaria direto com usuário, local, share, fortunes e brasil.dat. Observem que aqui temos uma divergência de como é tratado esse caminho de diretório, esse caminho de acesso, em sistemas operacionais. Para o Windows temos de um jeito, barra para um lado, para o Linux temos a contrabarra para o outro. Por fim, temos referência relativa, que vai me dizer
onde que o arquivo está em um determinado contexto. Então temos o exemplo que o Mozilla Firefox, né, o firefox.exe, está dentro da pasta Mozilla. Nossa, é justo crer que o Firefox esteja armazenado dentro da pasta Mozilla, mas eu não preciso trazer todo o diretório para cá. Com isso, eu tenho um contexto ali dentro desse arquivo, para onde esse arquivo está localizado. Por isso, eu chamo de referência relativa. Falando agora sobre a implementação de diretórios, ou seja, como o diretório, como o sistema operacional ele faz esse diretório, como ele faz funcionar, já foi abordado um pouco anteriormente sobre aquele negócio do diretório filho, ou do arquivo filho, ele geralmente participar do diretório do seu arquivo pai. Porém, é válido a gente notar que é como se estivéssemos lidando com ponteiros. Então, basta você pensar que, por exemplo, quando você quer acessar cada pasta do diretório, você, por exemplo, você vê o diretório bin. Ele é do tipo diretório, como está sendo mostrado na imagem. A primeira tabela, né, é um tipo diretório. Ele é um ponteiro que vai para outra tabela. E essa tabela ela tem dois ponteiros para diretórios. Um é um pontinho. Esse pontinho ele é uma referência para o próprio diretório, uma referência para si mesmo. E os dois pontinhos são referências para voltar para o anterior. E os demais eles são arquivos. E aí esses arquivos eles levam para esses binários como estão sendo mostrados aí. É válido notar também que a primeira tabela ela é a raiz, né? Ela é a root. Então, tanto o pontinho quanto os dois pontinhos, que seria para um ponteiro para o anterior, elas estão apontando para ela mesma, porque já que ela não tem anterior, ela é a principal, né? E é dessa forma que é implementado os diretórios na maioria dos sistemas operacionais. Então, a gente falou agora um pouco sobre diretórios e tudo mais, porém, vamos falar agora um pouco sobre atalhos, que é uma parte interessante desse sistema, em que a gente pode ter referências indiretas dos arquivos. Tá, mas como assim referências indiretas? Você pode ter arquivos replicados, só que a forma de acessar eles pode ser com ponteiros diferentes. Como assim ponteiros diferentes? Você vai ter uma instância na memória, certo? E os ponteiros, eles basicamente vai apontar, é meio redundante, né? Mas ele vai apontar para essa instância. Então, os atalhos, ele tem bastante importância no sistema operacional, porque ele consegue trazer múltiplos caminhos para o acesso do conteúdo. E isso é um objetivo do sistema operacional, simplificar a organização. Veja que nesse comando aí, ls, que é do Linux, a gente busca os arquivos que estão no diretório user e lib, certo? Veja que na primeira linha a gente tem o arquivo libcrypt.so.1. Porém, esses outros, eles são atalhos para chegar nesse arquivo, sendo que ele vai ser referenciado de forma que a imagem parece ser um arquivo novo, porém, no armazenamento ele não é. Ele é apenas um atalho, um caminho diferente para chegar nesse arquivo. Bem, como a gente acabou de ver, né, o Vitor Hugo disse para a gente que o atalho nada mais é do que um ponteiro para o diretório original daquele arquivo. E como que a gente pode compreender? Como que a gente pode implementar essa sistemática? É muito simples. A gente pode utilizar a abordagem SoftLink. A abordagem SoftLink é muito simples. Eu terei um arquivo TXT que contém o caminho do diretório, ou melhor, o caminho de acesso para aquele arquivo. Eu clico e vou até lá. SoftLink. É muito fácil. Então, por exemplo, o diretório que a gente tem na nossa área de trabalho, ele é SoftLink, porque eu clico nele e, consequentemente, o meu ponteiro aponta para onde aquele arquivo de fato está localizado. Entretanto, a gente também tem a abordagem Hardlink, e essa abordagem trata de uma maneira mais ampla. Como assim? Eu terei vários arquivos TXT que vão apontar para o mesmo diretório. Consequentemente, eu não posso ter diretórios externos. Eu preciso ter um único diretório ou caminhos dentro desse diretório para que o meu hard link funcione.
Então, por exemplo, eu posso ter 3 pastas que arquivos dentro dessas pastas apontam para uma quarta pasta, ou seja, eu tenho 3 arquivos que apontam para a mesma pasta. Isso é a abordagem hard link. Agora, falando um pouco sobre como é que se dá esse processo, né, essa estrutura de caminhos de acesso, basicamente, essa sistemática de diretórios, ela facilita na organização, porém, dificulta no acesso da memória em relação aos arquivos. Então, toda vez que acontecer essa sistemática de pegar o caminho e acessar o arquivo, ele acaba complicando na forma de leitura do dispositivo de armazenamento. E a gente vai utilizar uma técnica chamada de locação de arquivo, que é File Lookup, que está no próximo slide. Basicamente, a gente tem um indicador ali, certo? Que é esse FBR, que ele é o responsável pela chamada, né, do diretório. A gente quer acessar ali o home Daniel arquivo 1. Então, basicamente, o inode, primeiramente, ele vai fazer uma leitura e vai procurar num bloco, certo? Que tem um nome, um número 906, o diretório que ele quer chegar, que é o home. A partir disso, ele faz já nessa etapa, nesse bloco, 2 leituras, porque ele fez a leitura para ver onde estão os diretórios, certo? E para verificar qual é o próximo bloco, que no caso é o diretório home. E ele vai fazer isso sequencialmente até encontrar o arquivo. Veja que nesse exemplo aí, a gente tem 3 blocos, e nesses 3 blocos, eles vai fazer 6 leituras de disco. Basicamente, essas leituras acabam danificando ou então desempenhando um papel que o tempo de execução no sistema operacional se transforma em baixa desempenho. Então, essas leituras é importante a gente verificar que, como estilo de organização, acaba se tornando um ideal, porém, na tradução dos caminhos, não é tão trivial essa tradução e utilizar atalhos como acesso de arquivos. Então, vendo que essa forma de leitura e constante de ir para o disco de armazenamento e verificar, a gente utiliza uma memória cache, que basicamente essa memória cache, ela tem o nome de cache de resolução de nomes. Ela utiliza uma hash table e utiliza a regra da política LRU, que é aquela regra a página que foi acessada recentemente é a que vai ser armazenada na cache. Basicamente, a gente tem uma tabelinha ali da cache, certo? E quando ele vai fazer essa interação, ele vai fazer de trás para frente. Como assim de trás para frente? Ele vai ter todo o diretório, né? Que está aqui na sua imagem da direita, que é o home Daniel arquivo 1. Ele vai fazer essa varredura no diretório Daniel e vai verificar, tá, qual é o nó que realmente existe. Então, que está, na verdade, na tabela. Como ele acessou o arquivo 1, ele vai identificar ali e vai remover. Porém, ele tem que verificar os outros que estão no diretório. E isso é feito de forma interativa. Essa técnica de utilizar a cache acaba desempenhando melhor naquele caso dos atalhos. Porque a gente, basicamente, se a gente está acessando muito aquele arquivo, a gente não precisa refazer, né, o caminho para chegar naquele arquivo. E basicamente é isso. Esse foi nosso pitch. Obrigado e até a próxima.